E... Então, beleza. Então, esses foram os dois métodos que nós vimos na aula passada, né? E hoje a gente vai continuar nesse caminho de identificar a estabilidade dos sistemas, só que nós vamos utilizar o diagrama de Bode e o método do lugar das raízes, tá? Eu dividi esses métodos, então na aula de hoje nós vamos ver especificamente sobre o diagrama de Bode e na aula que vem a gente vai ver sobre o método do lugar das raízes, tá? Nós vamos utilizar essas ferramentas numa análise de resposta em frequência do sistema, ou seja, como que o nosso sistema responde a diferentes frequências de excitação na entrada, e a gente pode utilizar esses métodos também para definir os parâmetros do sistema de controle, né? Então, a gente pode definir os ganhos do método sistema de controle, por exemplo, através desses métodos, né? Então, isso é bem importante a gente fazer para já dar um primeiro... vamos dizer assim, a gente já atribuir valores mais próximos daquele que seriam ideais para o nosso sistema de controle. Então, a gente teria que fazer menos ajustes ali na prática, né, e correria menos riscos com os nossos sistemas, tá? Então, essas ferramentas elas vão permitir a análise de sistema de qualquer ordem, né, e vai permitir a gente avaliar esse sistema que a gente chama de bem comportado, né, ou seja, aquele sistema que ele é facilmente controlado, né, e aí, como no método que a gente viu na aula passada, a gente consegue ver também os valores dos parâmetros para o qual ele terá um funcionamento que seja estável. Inclusive, esses parâmetros influenciam até na velocidade de resposta, né, igual a gente viu da proximidade e do distanciamento do eixo da ordenada, né, para verificar a questão do tempo de resposta do sistema. Então, para definir os parâmetros dos sistemas, né, nós vamos discutir as técnicas de margem de ganho e de fase no diagrama de Bode, né? Então, esses termos, né, esses parâmetros aí que seriam a margem de ganho, serão o foco da nossa aula quando a gente utiliza o diagrama de Bode. E essas margens de ganho e de fase, o que elas vão dizer para a gente é o quanto que a gente pode ajustar o sistema, né, em relação à sua amplitude e fase de resposta, ou seja, até quando eu posso aumentar um ganho de um sistema de controle e ele se manter estável? É muito importante a gente ter essa informação. O método do lugar das raízes, que nós vamos estudar na aula que vem, ele vai permitir observar o efeito da variação de algum parâmetro do sistema. Então, o diagrama de Bode, ele te dá uma informação do quanto que você pode ajustar ali sem perder a sua estabilidade, enquanto o método do lugar das raízes, ele mostra o efeito da variação de algum desses parâmetros do sistema. Então, vamos fazer uma análise aí de um sistema linear invariante no tempo, de acordo com a resposta em frequência desse sistema, né? Então, a gente viu genericamente aqui um sistema linear invariante no tempo, né? Ele aqui é retroalimentado, então a gente tem uma comparação aqui entre o valor atual da saída e um valor de referência, que a gente vai ter um erro, esse erro vai ser a entrada da nossa função de transferência, que a partir desse valor de entrada, ele vai ter um valor de saída. E aí nós vimos que para calcular a função de transferência, né, ela é dada por essa equação, que é a saída pela entrada é igual a G de S sobre 1 mais G de S, né, a função de transferência desse sistema. Quando a gente submete esse sistema a uma entrada, ou seja, a gente põe aqui uma entrada no sistema, né, dá um valor para C de S e aplica nessa função de transferência, a resposta ela tem um período que a gente chama de período transitório, ou seja, onde há variações em função do tempo, e depois de um certo tempo, da gente dar tempo suficiente, ele entra o que a gente chama em regime permanente, onde todo instante de tempo que a gente olhar para aquela resposta, ela vai estar com o mesmo valor, né? Quando a gente está fazendo uma análise de resposta em frequência, ou seja, do diagrama de Bode, a gente está preocupado com a resposta em regime permanente do nosso sistema. Então, só lembrando aqui, pessoal, quando a gente... isso aqui é a resposta de um sistema de segunda ordem, né, que nós já vimos em várias aulas. Então, quando a gente está falando em tempo de transitório, é esse tempo que há oscilações da minha saída em relação ao tempo até que ela venha a estabilizar, né? E na prática, é impossível o seu valor ficar fixo aqui, sem oscilações. Então, a gente especifica um valor aqui que para as oscilações
menores que 2% ou até 5%, a gente considera a nossa resposta como entrando em regime permanente, né? O TS aqui é o tempo de acomodação, que a gente já viu em sistema de segunda ordem, né? Que é o time to settle, né? Então, a gente pode obter a função de transferência do nosso sistema em regime permanente, substituindo S por J ômega, ou seja, a variável genérica S agora ela vai representar uma frequência complexa, J ômega. Então, a variável da nossa função de transferência agora passa a ser a frequência ômega. E ela é exibida pela equação abaixo. Então, antes eu tinha Y de S sobre E de S é igual a G de S. Então, agora eu tenho Y de J ômega sobre E de J ômega igual a G de J ômega. Como essa função de transferência ela vai ser um número complexo, né, a gente pode separar ela em parte real e imaginária, né? Então, olha só, a função de transferência de J ômega, que é um número complexo, ela pode ser separada em parte real, em função de ômega, mais parte imaginária em função de ômega, né? Então, esse aqui é aquele plano complexo que a gente tinha visto na aula anterior, né? E quando a gente fala R de J ômega, né? É a parte real, RE de J, de G de J ômega, né? Ou seja, esse operador RE, ele indica a parte real de um número complexo, e o X de J ômega que a gente está chamando aqui é a parte imaginária do número complexo G de J ômega, nesse caso é uma função complexa, né? E aí a gente pode representar também de forma fasorial, né? Então a gente tem a identidade de Euler, que a gente chama, então esse número complexo aqui, G de J ômega, ele pode ser expresso como o módulo desse número complexo vezes a exponencial, que vai multiplicar J de φ de ômega, onde o φ de ômega aqui ele seria o ângulo entre a parte real e imaginária, né? Então, G de J ômega é o módulo vezes o ângulo de fase entre esses números. Só para eu saber que vocês já fizeram circuitos 2? Positivo, já fizemos sim. Então, tá tranquilo nessa questão da identidade Euler, representação fasorial. Vocês estão vendo isso lá também, né? Então, só lembrando da identidade de Euler, né? Ele fala que uma exponencial complexa ela pode ser representada como a soma entre cossenos e senos, né? Sendo seno um número imaginário complexo. Então, quando a gente fala φ, né, daquele ângulo que a gente colocou aqui, ó, E vezes J φ de ômega, a gente está falando desse ângulo entre a parte real, entre o eixo real e o vetor do número imaginário, né? Então, a gente pode relacionar essas duas formas de expressar, ou seja, essa aqui é a forma cartesiana de expressar um número complexo e a forma fasorial de representar um número complexo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, como que se calcula o módulo de um número complexo, né? Então, quando a gente olha nesse plano aqui, a gente tem um triângulo retângulo, né? Se a gente fizer aqui, o jeito da gente calcular esse valor, por exemplo, da hipotenusa, né? A gente usa Pitágoras, né? Então, esse lado ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, quando a gente olha essa fórmula aqui, é exatamente aquilo. Olha só, o módulo do meu número aqui ao quadrado é igual a R ômega ao quadrado, que é o valor da minha abscissa ao quadrado, mais x de ômega ao quadrado, que é o valor do meu número imaginário ao quadrado, né? Então, isso aqui é a forma de calcular o módulo. E aí tem que calcular esse ângulo φ, né? A tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? E aí, para a gente saber o valor do ângulo, a gente faz o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, a gente calcula o ângulo entre esse vetor. E aí a gente consegue expressar tanto em forma cartesiana quanto em forma fasorial, usando essas fórmulas, né? Então, essas fórmulas aqui são bastante utilizadas lá no trabalho com números complexos, né? Com análise fasorial de circuitos elétricos. Então, vocês já devem ter ela aí memorizada, ou então também podem anotar que são fórmulas bastante úteis aí ao lidar com esses assuntos, tá? Bom, em regime permanente, então, um sistema linear invariante no tempo
submetido a uma entrada senoidal, ele vai ter também uma saída senoidal da mesma frequência de oscilação que a entrada. Então, por isso que a gente faz até a análise fasorial, né, lá nos circuitos, porque quando a gente está analisando circuitos com entrada senoidal, o problema nosso é calcular a amplitude e a fase da saída, porque a frequência a gente já sabe que vai ser igual à frequência de entrada, né? Tanto a defasagem da fase, né, quanto a relação de amplitude da saída com a entrada, que a gente chama de ganho, eles vão depender da frequência de oscilação do sinal de entrada, ou seja, dependendo da frequência que eu tenho na entrada, eu tenho uma resposta diferente em relação ao ganho e a defasagem, né? Então, a fase e a amplitude da resposta, elas sofrem alteração baseados na minha frequência de entrada, tá? É isso que a gente chama, então, de resposta em frequência. Como que a minha fase e a minha amplitude variam quando eu vario a minha frequência de entrada, sendo que a frequência de saída é sempre igual à frequência de entrada. Então, olhando aqui num gráfico, né? Se a gente tem a nossa frequência de entrada como sendo a linha preta, tá? E a nossa saída como sendo a curva vermelha, a sua resposta, então a gente chama de margem de ganho essa diferença aqui na amplitude da saída, e a gente chama de margem de fase esse valor da defasagem do ângulo aqui entre a entrada e a resposta, ok? Então, para observar esse fenômeno, qual fenômeno? De como a amplitude, de como o ganho de margem e o ganho de fase, eles variam com a frequência do meu sinal de entrada, a gente vai construir o diagrama de Bode, né? E o diagrama de Bode, ele é um par de gráficos. Um desse gráfico, ele mostra o comportamento da amplitude de resposta do sistema, e o outro, ele vai mostrar o comportamento da fase da resposta do sistema. Então, você tem um conjunto aí, uma combinação entre esses dois gráficos, tá? E qual que é a variável desse gráfico, né? Qual que é a variável da função? É a frequência do sinal de entrada sempre no regime permanente. Então, a gente vai querer saber como que a amplitude e a fase da saída variam em função da minha frequência de entrada nesse sistema. Bom, então o que é o diagrama de Bode, né? Em inglês a gente fala Bode plots, né? E ele tem esse nome pelo engenheiro aí Hendrik Wade Bode, né? Ele era americano e atuava na área de eletrônica, telecomunicações e sistema. Então é nessas áreas aí que o diagrama de Bode ele é amplamente utilizado até hoje, né? E foi onde ele foi desenvolvido, né? Então ele é muito utilizado em circuitos elétricos, nas análises dos filtros e nos sistemas de controle que a gente vai utilizar aqui, porque ele permite extrair informações importantes para o conhecimento dessas características do sistema. Então, essa curva de Bode, ela é um diagrama em uma escala linear de ganho na ordenada. Então, o ganho, né, o que a gente vai chamar aqui de ordenada, o valor de Y no gráfico, ele é em decibéis, tá? E a abscissa dele, ele já é uma escala logarítmica da frequência, ou seja, 10 radianos por segundo ou 10 Hz, 100 radianos por segundo ou 100 Hz, 1000 radianos por segundo ou 1000 Hz, enfim. Ele é escala logarítmica, né? Ele vai aumentando exponencialmente a abscissa, ok? Então, como ela é um gráfico, né, um diagrama, ele é uma ferramenta que ele é visual, né? E ele é o mais utilizado para o estudo da resposta em frequência. E aí a gente tem duas formas de obter o diagrama de Bode de um sistema. Primeiro, a gente pode utilizar o método experimental, né? Então, a gente vai medir ponto a ponto o ganho de um sistema. O que seria medir ponto a ponto? A gente teria uma fonte de entrada, que a gente consiga variar a frequência de entrada, e para cada frequência que a gente inserir, né, que a gente introduzir no sistema, a gente aguarda a entrada do regime em regime permanente do sistema e lê a saída. Aí você vai traçando o gráfico para cada uma dessas funções, para cada uma dessas frequências. E a outra forma a gente consegue fazer teoricamente, né,
que aí a gente vai ter a função de transferência teórica do sistema, e aí a gente pode facilmente desenhar esse diagrama de Bode correspondente, tá bom? O diagrama de Bode, ele vai permitir a gente avaliar a estabilidade relativa do sistema de malha fechada a partir da função de transferência em malha aberta, né? Sem necessidade de calcular a função de transferência em malha fechada. Então, ou seja, a gente não precisa calcular a função de transferência em malha fechada do sistema para a gente avaliar a estabilidade relativa dele, né? Essa retroalimentação aqui, ela não influencia no diagrama de Bode. Então, a gente só precisa calcular a função de transferência de malha aberta, ok? Então, o gráfico da amplitude, ele vai mostrar a relação da amplitude do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Então, perceba que, na verdade, a gente vai ter um valor, né, um sinal comparativo, né? Então, ele é um ganho em relação ao sinal de entrada, como se fosse uma porcentagem do sinal. Ah, não, meu sinal ele é 1 e a minha saída é 0,8. Então, quer dizer que eu tenho um valor ali de 0,8 de 80% do meu valor de entrada, seria esse valor de ganho, né? E aí ele é expresso em decibéis, como eu falei com vocês, ou seja, ela é uma relação, é um valor adimensional. Por que ele é adimensional? Porque a gente está dividindo o valor da saída, que seria em volts, por exemplo, pelo valor que seria da entrada, que também seria em volts. Então, a unidade é adimensional, né? E para a gente calcular, como eu falei, no eixo das abscissas, a gente vai ter a frequência, ômega em radianos por segundo ou em hertz, na escala logaritmo. E para a gente calcular um valor em decibéis, o que a gente faz é fazer 20 vezes o log na base 10 do número que a gente quiser passar para decibéis, né? Então, veja bem que isso daqui, a saída sobre a entrada é a definição de função de transferência. Então, na verdade, o valor da minha ordenada em decibéis vai ser 20 log do módulo da minha função de transferência. Então, esse aqui seria o valor em decibéis desse ganho, tá? Então, se o módulo da minha função de transferência ele for menor do que 1, o valor em decibéis é negativo, ou seja, eu não tenho um ganho, eu não tenho um aumento da saída em relação à entrada. Eu tenho uma redução, uma atenuação do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Então, como é um ganho negativo, o valor em decibéis vai ser negativo, tá? Quando o módulo da minha função de transferência for 1, significa que o valor em decibéis vai ser 0, porque o ganho ele é 0. E se o módulo da minha função de transferência for maior do que 1, o valor em decibéis ele é positivo, porque há uma amplificação do meu sinal de saída em relação ao sinal de entrada, ok? Para estudarmos, então, o diagrama de Bode, o que a gente vai fazer é ver o efeito de alguns fatores básicos que eles são encontrados na função de transferência, né? Sobre o diagrama, tanto na amplitude quanto na fase de resposta. Quais são os fatores básicos, né? O ganho da minha função de transferência, que vai ser um número real K, né? Então, a gente vai querer ver o efeito, né? Qual que é o efeito de eu variar K no meu ganho, na minha amplitude e na fase de resposta? Qual que é o fator integral, né, J ômega no denominador, e o que a gente chama de fator derivativo J ômega no numerador. Então, vocês vão entender, né, depois, quando a gente for ver o controlador P e D, porque que a gente está chamando isso aqui de termos integral e derivativo, né? Porque vocês lembram que a integral na transformada de Laplace, ela é como se fosse dividir a minha função por S, né? E a derivada é multiplicar a função por S. Então, por isso que, como S virou J ômega, esses termos aqui, então, dividindo ou multiplicando, equivalem a integrar ou derivar a função transferência. O outro que a gente chama são fatores de primeira ordem, né? Que a forma deles é 1 mais J ômega T no numerador ou 1 mais J ômega T no denominador. Então, isso aqui vem da nossa função básica de transferência, né, padrão para esses sistemas. Então, quando a gente olha eles lá, é 1 mais lambda t, né, que a gente chama lambda s, né, e lambda a gente chamava de constante do tempo. Então, ele tinha
esse formato aqui no denominador, e aí, em vez de no J ômega já. Ou o que a gente chama de fatores quadráticos, né, que são referentes à resposta do nosso sistema. Então, tem aquela equação genérica lá também, a função de transferência genérica para sistemas de segunda ordem. E aí a gente lembra que ele é função tanto do coeficiente de amortecimento, né, que é o zeta, e a frequência natural, ômega n. E aí percebam que J ômega aqui de novo vem substituindo o S, né, que a gente utilizava anteriormente. Então, por exemplo, quando a gente está utilizando essa função de transferência aqui abaixo, dada por S mais 3 dividido por S ao quadrado mais S mais 1, vezes S ao quadrado menos 0,2S mais 25,01. Então, isso aqui é um sistema de quarta ordem, né, para começar. E aí, aqueles fatores básicos que a gente tinha mencionado aqui atrás, quando a gente olha para essa função de transferência, a gente vê que tem 3 dele aqui. Então, tem 2 fatores de primeira ordem no denominador, né, naquele formato que a gente viu de 1 mais J ômega T, mas nenhum deles está no formato padrão, né? E tem um de primeira ordem no numerador também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê uma função de transferência desse formato, para a gente traçar o diagrama de Bode, é colocar os termos na forma padrão, né? Então, a gente tem que manipular esses fatores de primeira ordem para colocar ele nesse formato padrão, né? E aí a gente pode fazer ele da seguinte forma. Primeiro, S mais 3, a gente substitui S por J ômega, né? Então, quando a gente substitui por J ômega, eu vou ter aqui J ômega mais 3. E qual que é o formato padrão dos termos de primeira ordem? Eu tenho 1 mais J ômega T. Então, esse termo independente aqui, ó, que seria 3, eu tenho que transformar ele em 1. Como que eu faço para transformar ele em 1? Eu divido ambos os termos por 3. Então, eu vou ficar por 1/3 de J ômega mais 1. Então, aquele T da minha forma padrão, que seria mais ou menos a constante de tempo, essa variável T, nesse caso nosso aqui, ela vale 1/3. Tá vendo? Então, ele é um termo aqui de 1/3. Esse termo aqui, ó, a mesma coisa. S ao quadrado mais S mais 1. Eu substituo S por J ômega, eu tenho J ômega ao quadrado mais J ômega mais 1. Então, percebam que eu tenho o termo J ômega mais 1 aqui, né? Que é a forma padrão que eu preciso colocar esse termo de primeira ordem. Então, eu vou transformar ele em um termo mais 1 aqui, fazendo da seguinte forma, né? 2 vezes 0,5, que é 1, o próprio 1, J ômega sobre 1 mais 1. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, né, que o meu termo T, daquela funçãozinha aqui, ó, que está multiplicando J ômega, né, ele seria 2 vezes 0,5, que é 1. Então, ele estaria no formato padrão dele aqui. E eu tenho um termo de segunda ordem, que seria que S ao quadrado menos 0,2S mais 25,01. Se a gente for olhar a ordem padrão desses termos, olha só, é 1 mais 2 de J ômega sobre ômega n, mais J ômega sobre ômega n elevado ao quadrado. Então, a gente tem que olhar sempre para aquela função padrão para tentar colocar no formato, né? Então, primeiro, substitui S por J ômega, né? Simplesmente foi o que a gente fez aqui. E aí a gente manipula as variáveis para ficar naquele formato padrão. Então, aqui a gente dividiu por 25,01, né, primeiro, e colocamos na raiz quadrada, porque a gente transforma esse termo em 1, e a raiz quadrada de 1 é 1, né? Então, o que a gente está tentando fazer é isso aqui, ó, conseguimos chegar no 1. Aí agora eu preciso chegar numa fração que seja igual, J ômega sobre ômega n, desses dois termos. Então, perceba que a gente colocou aqui, ó, J ômega sobre ômega n, nesses dois termos aqui, só que aqui é ao quadrado, então é aquele termo elevado ao quadrado. E aqui a gente tem J ômega sobre ômega n da mesma forma. E aí, como a gente tem 2 zeta, esse termo aqui vai ser 2 vezes 0,01. Enfim, manipulações algébricas para a gente chegar na forma padrão daqueles termos e conseguir traçar o diagrama de Bode, né? Então, o nosso termo de segunda ordem, ele fica desse formato. E é interessante que nessas equações acima, olha só, tem esse termo 25,01 multiplicando aqui, e nos termos de primeira ordem,
tem termo também que fica multiplicando, né? Como a gente viu aqui, ó, tá vendo que o 3 está multiplicando o termo de primeira ordem, né? Da mesma forma que aqui o 1 está multiplicando o termo de primeira ordem também. Esses termos que ficam do lado de fora multiplicando, né? Eles são chamados de ganho dos fatores, né? E, por conseguinte, a gente vai ter um fator de ganho na função de transferência, que é o resultado de todos os ganhos agindo juntos, né? Porque vocês lembram que eles estavam multiplicando fora aqui. Como está tudo multiplicando e dividindo, você consegue ter um ganho genérico, né, para a nossa função de transferência. Então, é esse ganho que a gente vai olhar. Então, esses são os fatores, né? O ganho K, que a gente chama, ele é um número real que vai multiplicar essa função de transferência, né? Se ele for maior do que a unidade, ele vai ser positivo em decibéis. Se ele for menor do que a unidade, ele será negativo em decibéis, tá? E a gente tem que lembrar que o logaritmo de um número negativo, ele é um número real complexo, né? Mas como a gente está mexendo em decibéis, a gente só vai considerar a parte real do resultado do logaritmo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um diagrama de Bode variando esse ganho K da função de transferência, né? Para K igual a 10, 0,5 e menos 15. E aí ele vai ser calcula em decibéis, a gente faz 20 vezes o log na base 10 desses números. Então, perceba que para K é igual a 10, né, que seria esse aqui de cima, né, eu teria o valor 20 em decibéis. Para K é igual a menos 15, desculpa, o logaritmo de número negativo ele é um número complexo, mas a parte real dele equivale a mais ou menos 24 aqui, mais ou menos, né? 23,52. E para K igual a 0,5, a gente vai ter um ganho, né? Uma resposta, um diagrama de Bode da resposta em menos 6,02, né? Porque lembra que o ganho negativo, ele diminui o sinal da entrada em relação à saída. Então, o efeito da gente diminuir o ganho é diminuir o valor, a amplitude da resposta, ou seja, o ganho da resposta. E o interessante é que a gente pode olhar aqui a fase, né? Que para K maior que zero, né? Quando K é positivo, a fase ela é 0 graus, ou seja, você não tem uma mudança na fase da resposta, da saída. Os gráficos aqui estão se sobrepondo, tá? Tanto de K igual a 0,5 quanto de 10. Mas quando o número é negativo, quando K é negativo, a fase ela vai ser de 180 graus, ou seja, você inverte a fase da saída em relação à entrada, né? Então, basicamente, resumindo o que a gente viu ali, a magnitude e a fase, então, independente do valor do ganho, o gráfico vai ser sempre uma linha reta, horizontal, porque o log de K ele é constante independente da frequência, ou seja, o ganho ele independe da frequência. Então, se eu variar a frequência, ele vai continuar sendo uma constante. E a fase, a gente viu que o ganho positivo mantém-se a fase da saída em relação à entrada, e o ganho negativo, ele inverte a fase da saída. Então, esse é o efeito do ganho na nossa função de transferência. Os fatores integrativos, então, onde a gente tem J ômega no denominador, né? Vamos supor que a gente tem uma quantidade N desses fatores. Então, a gente pode agrupar os fatores integrativos falando que é 1 sobre J ômega N, né? Porque quando você tem uma exponencial, né? Ou uma exponencial, um expoente, né? Como se estivesse multiplicando esse termo várias vezes por ele mesmo. Então, a quantidade desses fatores integrativos pode ser representada dessa forma. Para esse caso, então, a nossa amplitude em decibéis vai ser de acordo com esse cálculo, né? 20 log de 1 sobre J ômega elevado a N, né? O módulo disso aqui. Só que a gente tem aquelas propriedades de logaritmos, né? Não sei se vocês estão lembrados de como fazer isso, né? Mas, por exemplo, nós temos aqui esse termo elevado a N, 1 elevado a N é 1, né? E aí eu tenho J ômega N no denominador, o módulo. E aí eu fico com 20 log de 1 dividido pelo módulo da frequência elevada a N. E aí, utilizando propriedades de
de potência, né, pessoal, e de logaritmo, eu consigo falar que esse expoente aqui, esse termo aqui, vale menos 20 log de ômega n. E aí eu tenho um expoente aqui, né, eu passo a passar ele multiplicando para cá, propriedade de logaritmo, e aí eu vou ter, então, menos 20n log de ômega decibéis. Então, percebam que os fatores integrativos, eles são, a amplitude desses valores, né, elas são em função da frequência de oscilação, ou seja, da frequência da entrada, né? Então, fazendo a mesma coisa para os fatores derivativos, né, a amplitude dele vai ser 20n log de ômega em decibéis também. Então, em ambos os casos, se a frequência ômega for 1, né, os fatores integrativos e derivativos eles vão passar por 0 decibéis. E para qualquer ômega, eles vão apresentar uma inclinação de menos 20n e 20n por década, né? Então, isso aqui mostra a taxa de variação, quão rápido a amplitude varia em relação a esses termos integrativos e derivativos em função da frequência, né? Então, percebam que n é a quantidade de fatores integrativos ou derivativos. Então, quanto mais fatores eu tiver, mais inclinada vai ser a minha curva de resposta da amplitude em função da frequência, né? E lembrando que uma década é a distância entre ômega a 10 ômega para qualquer ômega, né? Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Esses valores de inclinação, a gente está vendo nessas curvas. Isso daqui é como que a minha saída varia em relação à entrada para diferentes frequências, ok? Então, o fator integral, quando a gente olha a fase aqui, ó, a gente tem os termos integrativo, né, e derivativo. Então, quando a gente olha aqui, ó, o fator integral, ele vai contribuir com menos n vezes 90 graus, ou seja, quantos fatores integrais eu tenho? Baseado nessa quantidade de fatores, eu vou ter essa influência, ou seja, menos n vezes 90 graus. Se eu tiver 3 fatores integrais, eu vou defasar a fase aqui em 270 graus, né? Já o valor derivativo, ele adianta a fase, né? Então, ele faz com que essa fase ela seja adiantada pela quantidade de vezes. Então, perceba que a gente tem 3 termos derivativos nessa curva mais sólida aqui, ó, J ômega elevado ao cubo. Então, ele altera a fase da saída em 270 graus, porque 3 vezes 90 graus é 270 graus. Então, esse é o efeito do fator derivativo na nossa resposta. Então, os fatores de primeira ordem no denominador, né? Então, como que ele influencia na nossa resposta, no nosso diagrama de Bode? Então, ele tem o formato, né, sendo 1 sobre J ômega T mais 1. Então, a primeira ordem está no denominador. E eles vão representar um sistema de primeira ordem, como, por exemplo, aquele circuito RC que a gente estudou, né? Então, vocês lembram que a função de transferência do circuito RC é 1 sobre RCS mais 1, e RCS seria a constante de tempo. Então, nesse caso, T aqui está representando a constante de tempo da nossa função transferência, tá? Então, a magnitude, né, o valor desse termo aqui, em decibéis, ela é 20 log do módulo de GD de J ômega, né? Então, GD de J ômega é dado por 1 sobre J ômega T mais 1, e aí a gente tem que calcular o módulo desse número. Então, eu usei aquela propriedade de logaritmo, né, do expoente, para trazer esse termo para o numerador. Então, eu passo o menos multiplicando o meu logaritmo aqui do lado de fora, né? E aí, eu calculo o módulo desse número complexo. Como que calcula o módulo do número complexo? Raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado mais a parte real ao quadrado. Está aqui dentro. E isso vai me dar esse termo aqui. Para calcular o decibéis, é só fazer fazer 20 vezes o log desse termo, e aqui ficou negativo, porque a gente usou a propriedade, né? Quando a gente tem o fator de primeira ordem no numerador, né, a única coisa que vai mudar em relação a ele no denominador é o sinal aqui antes do log. Isso a gente está calculando a amplitude do sinal, viu, pessoal? Efeito da amplitude. Para baixas frequências, quando a frequência é muito baixa, por exemplo, a frequência de entrada ela é muito baixa, sendo que ômega aqui seria muito menor do que 1 sobre a constante de tempo lá do sistema,
tanto o GD de J ômega, que é o termo de primeira ordem no numerador, quanto o GN de J ômega, que é no numerador, desculpa, eles vão conservar a magnitude do sinal. Porque se ômega é muito pequeno, imagina um número muito pequeno elevado ao quadrado. É um número muito, 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 muito pequeno. Vezes esse termo aqui, vai praticamente zerar essa parte aqui do módulo. Logo, a gente vai ficar com raiz de 1, que é 1. Né? Então, a gente tem um ganho ali 0 decibéis. A gente, na verdade, não tem um ganho. Né? Então, esse ganho unitário seria 0 decibéis. Já para altas frequências, o comportamento entre o termo de primeira ordem no denominador e no numerador, eles vão ser diferentes. Né? Quando a frequência ela é muito maior do que 1 sobre t aqui, ó, o termo de primeira ordem no denominador vai representar um decaimento de 20 decibéis por década. Ou seja, ele vai atenuar o sinal, esse termo de primeira ordem no denominador. Já se esse termo ele estiver no numerador, ele vai aumentar o ganho da minha saída. Ele vai apresentar um ganho de 20 decibéis por década. Tá? Então, o termo de primeira ordem no numerador, ele vai tender a atenuar a magnitude do meu sinal de entrada para 0, tá? Então, no denominador, o termo de primeira ordem, ele tende a fazer esse ganho ir para 0. E o termo de primeira ordem no numerador vai tender a ampliar essa magnitude do sinal para infinito com o aumento da frequência, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses termos aí. Então, essas assíntotas, né, para ambos os casos, elas vão se cruzar aí quando o ômega for igual a 1 sobre t, e a gente vai chamar isso de frequência de corte. Então, é onde as assíntotas do termo de primeira ordem do denominador e do numerador, elas se cortam. É a frequência de corte, né? E essa frequência ela vai dividir a resposta do sistema em regiões que a gente chama de baixa frequência, onde ômega é menor do que a frequência de corte, e em região de alta frequência, onde ômega ele é maior do que a frequência de corte. Algum de vocês aí já fizeram análise e processamento de sinais? Ou ninguém? A Suliana eu sei que fez, né, semestre passado, mas tem mais alguém? Eu não. Não? É porque isso a gente vê bem detalhado lá, talvez seja novidade, né, para vocês, mas essa análise de frequência ela é muito utilizada e muito útil, viu, gente? Então, quando a gente está falando de fase, né, qual que é o efeito na fase desses termos de primeira ordem no numerador e denominador da função de transferência? Então, para baixa frequência, eles não têm influência, ou seja, a fase é 0 graus. Mas para alta frequência, o termo de primeira ordem no denominador... Oi? Oi? Mano, acho que tá caindo geral, porque o meu não tá ativando o áudio. Alô, vocês não estão me ouvindo? Normal. Viu, Gabriel? Tá normal. O Gilmar também tá normal. Então é problema aí na conexão de quem está ouvindo mal, né? Então o efeito, pessoal, desses termos aí, ó, de primeira ordem no denominador, em baixa frequência ele mantém a fase em 0 graus, mas em alta frequência, o primeira ordem no denominador, ele vai tender a uma fase de menos 90 graus na saída, passando por menos 45 graus na frequência de corte. Já no numerador, ele vai tender a uma fase de mais 90, ou seja, ele vai adiantar a resposta da saída, passando por mais 45 graus na frequência de corte. Então, quando a gente vê o gráfico desses caras aqui, ó, né? Oi. Então, pessoal, quando a gente olha esses termos aqui, ó, a linha pontilhada e a sólida aqui são termos de primeira ordem no numerador. Então, a gente percebe, né, na questão da magnitude, a gente tende a ter uma amplificação do sinal tendendo a infinito, né, com a inclinação dessa curva sendo 20 decibéis por década. Tá? Quando a gente fala de décadas, se vocês verem aqui, ó, 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2. Então, esse outro termo também no numerador tende a infinito a resposta. Porém, quando o termo de primeira ordem está no denominador, a gente percebe que ele atenua o sinal, tendendo esse sinal a 0. Tá? Já a fase, a gente percebe
que no numerador ele tende a uma fase de 90 graus, né? E ele passa por 45 graus na frequência de corte dele, e o termo do denominador ele tende a menos 90 graus e passa em 45 graus também na frequência de corte. Então, quando você... Alô? Espera aí que eu... Deixa eu mutar o microfone aqui. Aí. Pessoal, vou dar uma pausa aqui para a gente agora de uns 15 minutinhos, só para a gente descansar. 8h15 a gente retorna, então, para finalizar a aula, tá bom? É bom que ver se essa conexão melhora um pouquinho aí. Então, 8h15 a gente volta, ok? Tá ok. Ok.
Bom, pessoal, voltando então, né, vamos para a parte final aí da nossa aula. Então, a gente estava vendo o efeito de alguns fatores, né, na resposta em frequência, em específico na amplitude e na fase da saída do nosso sistema analisado, né? Então, a gente viu primeiro o ganho, depois vimos os termos integrativos e derivativos, e agora estamos vendo os termos de primeira ordem, tanto no numerador quanto no denominador, não é isso? E agora a gente viu os gráficos, né, de como que é a resposta. A gente viu que termos de primeira ordem no numerador tendem a resposta ao infinito e os termos de primeira ordem no denominador tendem a resposta a zero, e tem os efeitos na fase, na questão que quando está no numerador a fase é mais 90 e no denominador tende a menos 90, tá? Então, é isso que a gente viu, né? O fator de primeira ordem, então, 1 sobre 0,03 J ômega mais 1, ele apresenta ganho unitário para baixas frequências. Então, olha só, a gente está o termo aqui no denominador, né? 1 sobre 0,03 J ômega mais 1. Então, para baixas frequências, todos esses termos, eles apresentam ganhos unitários, né? Então, a gente está vendo aqui que não tem alteração na saída, né, em relação à amplitude. E nesse caso, em específico, a frequência aqui é 33,3 radianos por segundo, né? E a partir, quando as frequências são mais altas, há uma atenuação de 20 decibéis por década para as frequências altas, né? Então, à medida que a frequência aumenta, há uma redução na amplitude da resposta. Aqui é o contrário, né? Para os termos de primeira ordem no numerador, eles apresentam uma amplificação da resposta a partir de uma certa frequência que a gente fala aqui. Então, esse comportamento é o que a gente fala, que é o comportamento em circuitos elétricos passa-baixa, ou seja, só sinais com baixa frequência que vão passar para a saída, né? Porque o termo no denominador, ele iria atenuar a saída em relação à entrada, ok? E aí é um filtro passa-baixa. E tem o filtro passa-alta, que ele vai ter o funcionamento oposto, né? A atenuação da saída, ela vai acontecer em 20 decibéis por década para frequências menores do que o que a gente chama de frequência de corte, e ele apresenta um 0 decibéis para as frequências maiores que a de corte, ou seja, 0 decibéis, o ganho é unitário, então ele conserva a saída em relação à entrada, ok? Quando a gente fala de filtro, pessoal, quando a gente está olhando um sinal único, né, com uma frequência, a gente não vê muito sentido no filtro, mas a ideia é que é o seguinte: qualquer sinal que seja periódico, né, ele pode, na verdade, qualquer tipo de sinal, ele é composto por senoides de várias frequências diferentes, ele é um somatório de várias frequências, né? Então a gente fala que tem várias componentes de frequência em um sinal único. E quando a gente aplica um filtro, a gente retira o sinal com a frequência que é indesejável, a frequência do sinal real. Então, por exemplo, quando a gente tem um ruído em um som, em um volume de som, a gente não quer um ruído. E esse ruído, geralmente, ele é uma componente de frequência. Então, a gente passa um filtro, passa baixa nesse sinal, e aí as componentes de frequência mais baixa, elas vão ser conservadas, ou seja, vão ter ganho unitário, 0 decibéis, e as frequências mais altas do que a frequência de corte, que seria o ruído, por exemplo, eles seriam atenuados pelo nosso filtro, ou seja, e com essa inclinação de 20 decibéis por década. Então, a gente estaria praticamente removendo esses sinais do nosso sinal completo, essas componentes de sinal de alta frequência do nosso sinal original, ok? E aí, por último, a gente vai ver o efeito do último termo aí que a gente está analisando, que são os fatores quadráticos, né? Então, lembrando que ômega n é a frequência natural e zeta é o coeficiente de amortecimento, né? E a amplitude desse sinal, né, o GQD, que a gente fala em decibéis, ela vai ser dada por 20 log do módulo de GQD, né, que é essa função de transferência do termo quadrático aqui,
E aí a mesma coisa, a gente passa esse termo para o numerador com o sinal negativo do logaritmo e tira a raiz quadrada da parte real e imaginária elevada ao quadrado, né? Calculando o módulo daquele número complexo, né? Então, quando a gente analisa essa equação acima, tá vendo que ômega tá no numerador aqui desse termo, né? A gente vai fazer a variação em função dele, né? Então, do mesmo jeito lá dos fatores de primeira ordem, eles vão apresentar 0 decibéis para frequência baixa, né? Para frequências menores do que ômega n. Então, o ganho ele é unitário para frequências baixas no termo de segunda ordem. Para as frequências altas, né? O fator do tipo de segunda ordem, como a gente está vendo aqui, ele vai contribuir com um decaimento de 40 decibéis por década em altas frequências no gráfico de amplitude, ou seja, ele contribui mais efetivamente aí para esse decaimento da saída. Então, perceba, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é pegando a função de transferência, identificando fatores padrão nessa função de transferência e entendendo qual que é o efeito de cada um desses fatores na resposta do nosso sistema, olhando sempre para a amplitude e fase da saída do meu sistema. Então, a gente está analisando o comportamento com termos bem específicos. Então, a gente está olhando em coisas de fácil identificação e consegue ter uma ideia muito rápida de como vai ser a resposta do nosso sistema, né? Então, esse fator que a gente olhou aqui primeiro de segunda ordem é com o termo de segunda ordem no denominador, por isso que tem aqui o D, né? Então, é G quadrático no denominador. Então, a gente viu que ele contribui para um decaimento de menos 40 decibéis por década para altas frequências. Quando a gente olha com o termo quadrático no numerador, ele vai contribuir com um aumento de 40 decibéis por década em alta frequência. E quando a frequência de teste minha ela é igual a ômega n, a frequência que eu estou testando o sinal é igual a ômega n, né? Essas duas assíntotas elas vão se cruzar, essas duas curvas vão se cruzar, né? E perto dessa frequência, que é a frequência natural, ocorre o que a gente chama de pico de ressonância, ou seja, há um acoplamento ali entre a frequência que a gente está testando e a frequência natural. Você está excitando o seu sistema na mesma frequência do que a frequência natural dele e ocorre o fenômeno que a gente conhece de ressonância, né? E ela ocorre próximo dessa frequência porque a gente tem o fator de amortecimento, né? Então, tem aquele termo que a gente chama de frequência natural amortecida, né? Então, quanto menor for esse fator de amortecimento, maior vai ser o pico de ressonância. E quanto maior for o amortecimento, menor o pico. Ou seja, nessa frequência específica, quem domina a resposta do meu sistema é o fator de amortecimento. E quando a gente olha em relação à fase, a influência da fase no fator, a influência desse fator de segunda ordem na fase é tender a zero para frequências muito baixas, ou seja, para frequências baixas, os fatores quadráticos eles não influenciam nem na fase e nem na amplitude da saída. Mas quando a frequência ela é igual à frequência natural do sistema, a gente vai ter uma fase de menos 90 graus, né? E para altas frequências, a gente vai ter uma inversão de fase, vai tender a menos 180 graus. Então, quando a gente traça o diagrama de Bode para esses termos de segunda ordem, né, a gente pode ver até o efeito do fator de amortecimento para essa resposta, onde ômega n é igual a 1 radiano por segundo. Então, em 10 elevado a zero, a gente vê que há um cruzamento dessas assíntotas, né? Exatamente em ômega igual a ômega n. E a gente percebe que quanto maior for o fator de amortecimento, menor vai ser a amplitude quando o ômega for igual a ômega n, ou seja, quando eu tiver com o sistema entrando em ressonância. Se eu tiver amortecimento adequado, essa resposta ela é atenuada. Né? Então, quando é 0,1 aqui, ó, o fator de amortecimento é 0,1, a gente tem um pico na saída exatamente em ômega igual a ômega n. E aqui a gente tem um efeito de fase, né? Então, quando o ômega é igual a ômega n, a gente tem essa inversão que a gente vai para menos 180 graus exatamente na frequência de corte. Antes disso, a influência é bem pouca em questão da fase, né? 0 graus aqui que a gente está vendo. Então, nós vimos aqui a contribuição de cada um desses fatores padrão na saída do meu sistema, né? Então,
Agora, o meu diagrama de Bode, do meu sistema como um todo, a gente vai poder analisar a função de transferência sem a necessidade de fazer muito cálculo. Então, a ideia de entender a contribuição de cada fator é reduzir o trabalho que a gente vai ter, né? Para isso, basta a gente somar o efeito de cada um desses fatores na nossa saída, para a gente ter uma aproximação bem rápida do diagrama, né? Tanto na amplitude, em decibéis, quanto na fase. Ou seja, a gente consegue entender qual que vai ser o comportamento do nosso sistema, tá? Então, após o estudo aí da influência de cada fator, né, vamos resumir o que a gente falou aqui agora, tanto em relação à magnitude da saída e à fase, né? Então, em relação ao ganho, a gente viu que o ganho ele tem a magnitude constante no diagrama de Bode, ou seja, o efeito do ganho na saída do meu sistema, ela independe da frequência do sinal de entrada, né? Ele é simplesmente um ganho mesmo. E em relação à fase, ele é 0 graus para quando o K for positivo, mas se o ganho for negativo, ocorre uma inversão de fase e aí a gente tem uma fase em 180 graus, né? Os termos integrativos, né, ou seja, 1 sobre S aqui elevado a N, onde N é a quantidade de termos que a gente tem, né? Ele tem o efeito na magnitude de decair ela em 20 vezes N, ou seja, a quantidade de termos integrativos que eu tiver vai influenciar diretamente na taxa de decaimento da minha amplitude. E a fase, eu vou ter uma defasagem na fase de menos 90 graus vezes a quantidade de termos integrativos, ok? Falamos dos termos derivativos, então. Então, ele vai ter um ganho constante de 20 vezes N decibéis por década, ou seja, o derivativo ele amplifica o meu sinal de saída, né? E é 20 vezes N, ou seja, quanto mais termos derivativos eu tiver, mais rápido o meu sinal ele é amplificado, baseado na frequência, né? Mais sensível à variação de frequência ele se torna, né? E a fase, ele vai ter um ganho, vai adiantar o meu sinal de saída em 90 graus vezes N, que é a quantidade também de termos derivativos. Falando dos termos de primeira ordem, quando ele está no denominador, ele tem ganho unitário, ou seja, ele não tem influência na amplitude da resposta e nem na magnitude da fase, né? Para frequências baixas, e ele vai ter um ganho de 20 decibéis por década na magnitude e 90 graus na fase para frequências altas, né? Então, eu só vou modificar o meu sinal quando as frequências forem altas. Isso para o termo de primeira ordem no denominador. Já no numerador, né, que é da forma jωt mais 1, ele vai ter 0 influência na magnitude e na fase para frequências baixas, só que ele vai apresentar um decaimento, né, uma atenuação do sinal de saída de menos 20 decibéis por década na magnitude e menos 90 graus na fase para frequências muito maiores aí do que a frequência de corte, tá? E por último, pessoal, a gente tem os termos quadráticos, então tem o termo quadrático no denominador, né? Então ele apresenta 0 decibéis por década na magnitude e na fase para frequências muito menores do que a frequência natural, e ele apresenta menos 40 decibéis por década, ou seja, ele tem uma atenuação no sinal de saída de menos 40 decibéis por década e uma alteração na fase de menos 180 graus para quando a frequência que eu estou lá testando for maior do que a frequência natural do sistema. Já o termo quadrático no numerador, né, ele tem 0 decibéis, ou seja, ele tem 0 influência na amplitude da fase, na amplitude do sinal e na fase, né, então ele não tem influência, quando a frequência for menor do que a frequência natural. E para frequências maiores do que a frequência natural, ele vai ter um ganho de 40 decibéis por década e de mais 180 graus na fase para quando o ômega for muito maior do que ômega n. Então, percebe aqui uma coisa também, né, pessoal? A gente viu que esses termos de primeira ordem aqui, eles têm 20 vezes n, né, e a fase também é n vezes 90, né, que está refletido aqui nesses termos de segunda ordem. Então, tem o mesmo efeito, né? Bom,
Basicamente, então, resumo da influência de tudo aquilo que a gente viu. E a diagrama de Bode do meu sistema seria o somatório da influência de cada um desses fatores. Então, por exemplo, a gente olhando essa equação aqui, essa função de transferência em malha aberta do meu sistema, né? Ele tem um fator integrativo com expoente 1, ou seja, 1 sobre J ômega, né? Eu estou dividindo ela por S. E ele tem dois fatores de primeira ordem, J ômega mais 1 e 0,2 J ômega mais 1. Então, a gente viu que o fator integrativo, 1 sobre J ômega, ele vai contribuir com menos 20 decibéis por década no sinal, na amplitude do sinal de saída, e menos 90 graus de fase, também no sinal de saída, ambos constantes. O fator de primeira ordem, 1 sobre J ômega 1, ele vai contribuir com 0 decibéis e 0 graus para frequências menores do que 1 radiano por segundo, né? Lembra que aqui 1 sobre T está aqui, né? Na verdade o T está aqui, né? Então o T aqui é igual a 1, e com menos 20 decibéis por década e menos 90 graus para quando a frequência for maior do que 1, né? Já no caso de 0,2, né? Então, quando a gente faz 1 dividido por 0,2, que é a frequência natural, seria 5 radianos por segundo. 5 radianos por segundo, desculpa. Então, esse termo vai contribuir com 0 decibéis por década e 0 graus para frequências menores do que 5 radianos por segundo, e menos 20 decibéis por década e menos 90 graus para ômega acima de 5 radianos por segundo. Então, veja bem, a gente tinha aqui só a função de transferência em malha aberta do sistema. Nós identificamos esses fatores padrão e nós já conhecemos a influência deles sobre o meu diagrama de Bode. Então, eu consigo traçar um diagrama de Bode muito rápido, só de olhar aqui esse termo e pegar a influência de cada um, né? Então, por exemplo, para as frequências baixas, né, o diagrama vai iniciar em ômega igual a 0,0 radianos por segundo e vai ter um decaimento de 40 decibéis e 20 decibéis por década, né, que vão ser as contribuições desses termos para frequências baixas, né? Já no caso que ômega é igual a 1 radiano por segundo, a gente chama que ele fala que a gente tem um canto, né? E a partir disso ele vai decair por 40 decibéis por década, tá? E a partir de ômega igual a 5, que a gente vai ter aquela outra frequência crítica aqui do termo de primeira ordem, a gente vai começar a somar também o decaimento desse termo aqui, ó, de 0,2 J ômega mais 1. Então, a gente teria um decaimento de 60 decibéis por década. Então, isso vai modificando o diagrama de Bose. Na fase, o diagrama vai começar em menos 90 graus e terminar em menos 270 graus. Então, quando a gente traça esses diagramas aqui, a gente vai ter como que a saída, a amplitude do sinal de saída está variando de acordo com a minha frequência e como que a minha fase está variando de acordo com a minha frequência do sinal de entrada também. Então, por exemplo, quando a minha frequência for um valor muito baixo, 0,01, qual que é a minha resposta? Ó, você vai ter um ganho aqui de aproximadamente 40 e poucos, né? E aí a sua fase ela vai ter menos 90 graus. E quando a frequência for 100, por exemplo, não, em 100, você vai ter uma atenuação do sinal de saída em 50 decibéis, né? Vai reduzir, vai atenuar o sinal de saída, e a minha fase ela vai ser atrasada em mais ou menos aqui 230, 235 graus. Então, o diagrama de Bode ele nos dá uma visão muito boa da resposta em frequência desse sinal de saída. Com o diagrama de Bode em mãos, então, pessoal, a gente vai poder avaliar a estabilidade de um sistema utilizando os termos margem de ganho e fase de ganho, né? A margem de fase ela é a quantidade de deslocamento de fase do sistema que resultará em um comportamento marginal estável, ou seja, quanto que a minha fase pode deslocar na saída antes que meu sistema ele fica instável, né? Ou seja, com essa fase igual a menos 180 graus quando a amplitude for 0 decibéis. Então, outra coisa, então presta atenção, na margem de fase, a gente vai ter informação da margem de fase quando a amplitude for 0 decibéis. Então, é isso que a gente mostrou aqui, ó. Quando a amplitude for 0 decibéis, a minha margem de fase vai ser a diferença entre a fase que eu tenho na resposta aqui
e 180 graus. Isso aqui é a quantidade que eu posso variar de fase sem que o meu sistema ele perca a estabilidade. Tá? Já quando a margem de ganho é o acréscimo que eu posso fazer no sistema quando a fase for 180 graus, que vai resultar num comportamento marginalmente estável. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal, para calcular a margem de ganho e a margem de fase? Primeiro eu vou no gráfico de amplitude e identifico onde que a minha resposta em frequência está em 0 decibéis, ou seja, onde que o ganho é nulo. Aí eu traço uma reta vertical aqui, identifico qual que é a fase para esse valor da frequência. Né? Então, nessa frequência, eu tenho que a minha fase é menos 135 graus. A minha margem de fase é a diferença de menos 35 e menos 180. No caso aqui, seria menos 45 graus. Então, essa seria a minha margem de fase nesse gráfico. Para eu calcular a minha margem de ganho, eu faço o contrário. Eu vou no gráfico da minha resposta em frequência da fase, identifico o ponto onde essa fase ela é 180 graus, ou seja, identifiquei esse ponto aqui, traço a linha vertical, ou seja, vejo qual que é a minha resposta em frequência da amplitude para essa mesma frequência que eu tenho a fase igual a menos 180. E a diferença entre essa fase que eu tenho, esse ganho que eu tenho para o ganho de 0 decibéis, é o que eu chamo de margem de ganho, é o quanto que eu posso variar a minha margem sem que o meu sistema ele se torne instável. Né? Então, aqui tem o mesmo exemplo, como eu calculo a margem de ganho, a margem de fase. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui eu tenho a minha resposta em frequência da amplitude, e aqui eu tenho a resposta em frequência da fase. Para eu calcular a margem de fase, eu identifico qual que é a frequência que o meu sinal de saída ele tem 0 decibéis, ou seja, que meu ganho é unitário. E vejo quanto que vale a fase para essa frequência. Identificando esse valor, eu calculo a diferença entre menos 180 e a fase, eu tenho a margem de fase. Para a margem de ganho, eu vejo qual que é a frequência que o meu sistema, que a saída do meu sistema, ela vai para menos 180 graus, e vejo qual que é o ganho para essa frequência, que eu estou chamando de ômega F aqui, e a diferença entre 0 decibéis e o ganho da saída de sinal aqui é o que eu chamo de margem de ganho, ou seja, quanto que eu posso ter de ganho no sistema sem que ele se torne instável, né? Seria a minha margem de ganho. Então, vamos fazer um exemplo, né? A gente tem aqui uma função de transferência. Para calcular, então, a margem de ganho, lembra que a margem de ganho, eu tenho que entender a diferença entre o ganho que eu tenho para aquela frequência e 0 decibéis. E isso eu tenho que encontrar, então, para qual frequência que eu tenho a fase igual a 180 graus, né? Então, a margem de ganho, ela é o módulo da minha função de transferência. Então, eu vou calcular esse módulo aqui, né? 1 sobre o módulo de G de J ômega. Então, eu vou aplicar aquelas fórmulas da margem de ganho, que é aqui eu calculando o módulo dessa função de transferência. O módulo da minha função de transferência, pessoal, ele é em função da minha frequência. Então, vocês lembram que para eu calcular qual que é a minha margem de ganho, eu preciso identificar em qual frequência que a minha saída tem fase igual a menos 180 graus. Né? Então, isso aqui é a fórmula da minha amplitude, né, da minha margem de ganho. E aí, eu preciso descobrir, então, qual que é a frequência e a minha fase ela vai para menos 180 graus, né? Para eu calcular a margem do ganho utilizando essa frequência. Então, eu tenho que saber para qual valor de ômega que a fase da minha saída seja menos 180 graus. E como que eu calculo o ângulo da minha função de transferência? É o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, ok? Então, primeira coisa, eu vou multiplicar, né? Vou estender esse termo que eu estou aqui no denominador e escrever ele em formato de polinômio. E aí eu vou identificar qual que é a fase de entrada e saída desse termo. Lembrando que aqui eu coloco como negativo e eu consigo passar para o numerador esse termo. E daí você calcula o ângulo. Então, olha só, o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, ele tem que ser 180 graus. Então, qual que é o valor de ômega
para que isso seja verdade, né? Então, você aplica aqui algumas relações trigonométricas, né? Então, como é arco tangente aqui do lado, se eu aplicar a tangente dos dois lados, tangente vezes arco tangente, eles vão eliminar, né? Que eles são inversos. Então, eu fico com o termo dessa forma. 1 sobre menos 1,2 ômega, que multiplica menos 0,2 ômega ao quadrado mais 1, tem que ser igual a tangente de menos 180 graus. E aí eu resolvo essa expressão e eu descubro que para o ômega igual a 2,236 radianos por segundo, o meu ângulo de fase da saída vai ser igual a menos 180 graus. Então, eu descobri o ômega aqui e vou utilizar esse valor de frequência para calcular a minha margem de ganho. Eu vou substituir o ômega que está aqui pelo valor da frequência em que a fase é menos 180 graus. Então, fazendo isso e fazendo uns cálculos aqui, eu sei que a minha margem de ganho para aquele sistema, para aquela função de transferência, ela é igual a 15,563 decibéis, né? Então, o valor dessa margem de ganho em decibéis ele é positivo, né? Então, para margens de ganho positivo, o meu sistema ele é estável, porque eu posso colocar nele um ganho de até 15,563 decibéis antes que ele se torne um sistema marginalmente estável, ou seja, quando ali qualquer coisinha que eu colocar a mais, ele se torna instável, né? Se a margem de ganho que a gente calculou, ela fosse negativa, esse sistema ele seria instável, né? E nesse caso, a margem de ganho indicaria o valor do ganho a ser diminuído para a gente tornar o sistema estável. Então, perceba que a gente está começando agora a conseguir aplicar o diagrama de Bode e esses valores na análise de estabilidade dos sistemas, né? Para a gente calcular a margem de fase, a gente viu que a gente tem que fazer o contrário, né? A gente tem que identificar qual que é a frequência em que o meu ganho ele é nulo, né? Em decibéis ele é nulo, e na verdade que o ganho é unitário. Então, basta eu calcular o módulo da minha função de transferência para quando esse módulo ele for igual a 1, né? Que 1 equivale a 0 decibéis, né? O ganho unitário equivale a 0 decibéis. Então, a gente usa o cálculo do módulo da nossa função de transferência, que a gente já tinha até feito para calcular a margem de ganho. E aí eu quero identificar, então, para qual valor de ômega que esse ganho é unitário, né? Então, fazendo todo o desenvolvimento, a gente chega nesse polinômio de sexta ordem, ou seja, tem 6 valores de ômega para qual a minha margem de ganho ela vai ser unitária. E dentre esses valores possíveis, né, nós vamos ter quantidades reais, positivas, negativas e temos números complexos também. Bom, fisicamente a gente sabe que não tem sentido uma frequência, uma frequência ser imaginária e negativa, né? Não existe frequência negativa, fisicamente falando. Então, a gente tem que buscar os números que são reais e positivos que fazem a minha margem de ganho ser unitária, ou seja, 0 decibéis. Por exclusão, na verdade, a gente tem que usar um software, né, para calcular essas 6 raízes, e o único valor possível dentre as raízes desse polinômio de sexta ordem seria 0,779 radianos por segundo. Então, a gente tem que ir lá na equação do cálculo de fase da minha saída, que a gente até utilizou ele aqui, ó, nessa expressão, né? Tá vendo que a fase do termo aqui ele vai ser dado por 1 dividido por J ômega vezes J ômega mais 1, tal, ou seja, a fase é dado pelo arco tangente de menos 0,2 ômega ao cubo mais ômega dividido por menos 1,2 ômega ao quadrado. Então, a gente achou o valor de ômega aqui quando a margem de ganho ela é unitária, que seria 0,779 radianos por segundo. E aí, a gente calcula a fase. Lembrando que a tangente de menos 1, né, a gente tem a questão dos quadrantes, né? Não sei se vocês lembram, vocês devem estar vendo isso lá também em circuitos 2, né, que o sinal do ângulo ele vai depender de qual quadrante que está a tangente, né? Então, a gente tem que ver se ela se encontra no terceiro quadrante ou no quarto quadrante para a gente identificar qual que é o sinal dele. Então, substituindo o ômega por 0,779, calculando o arco tangente, a gente chega ao valor de menos 136,79 graus, que é o valor da fase para a frequência onde a amplitude do sinal, o ganho, ele é unitário.
A margem de fase, então, que a gente vai ter, vai ser dada por essa equação aqui abaixo, ou seja, qual que é o ângulo que eu estou lá, menos a minha margem de fase, tem que ser igual a menos 180 graus, né? E isso significa o quanto de fase que o sistema pode ter de atraso, né? Porque o sinal é negativo da margem de fase, antes que ele atinja a fase de menos 180 graus, ou seja, antes que ele se torne instável. Então, aplicando essa equação, né? A gente tem que a margem de fase vai ser igual ao ângulo daquele ponto, ou seja, menos, que a gente calculou aqui, menos 136,179 graus, mais 180 graus. Então, a minha margem de fase, ela vai ser 43,21 graus, ou seja, eu posso atrasar a saída ainda em 43,20 graus até que esse sistema ele se torne instável, ok? Então, basicamente, é assim que a gente utiliza o diagrama de Bode, né, tanto de amplitude quanto de fase, para identificar a estabilidade dos sistemas. Então, vamos fazer um exemplo aqui que tem lá no nosso livro, ele é parte do Sem Medo de Errar, né? Então, ele pede para a gente avaliar o diagrama de Bode do sistema de um lançamento vertical de veículos especiais, né? E ele foi dada a função de transferência dele como sendo menos ml sobre m mais m, dividido por L mais ml, tal, ou seja, isso aqui é a função de transferência do sistema. E essa daqui é a equação do meu controlador. Então, a gente, primeira coisa, tem que ter a função de transferência em malha aberta desse nosso sistema, né? Tem que multiplicar um pelo outro. E aí ele deu determinados padrões aqui para a gente, os valores dos parâmetros, né? A massa do foguete, a massa do sistema de lançamento, o comprimento do veículo, a aceleração da gravidade, enfim, termos que vão entrar nessa função de transferência aqui representada, né? Quando a gente substitui esses valores, então a gente chega nessa função de transferência para o nosso foguete, e para obter o diagrama de Bode, o que a gente faz? Multiplicamos a função do controlador, que é essa aqui embaixo, C de S, pela função transferência, G de S, e a gente substitui S por J ômega. E aí a gente calcula a amplitude e a fase do sinal para vários valores de frequência. Quando a gente faz isso, a gente traça, então, o diagrama de Bode, tanto para a minha magnitude, quanto para a minha fase, como que ela varia em relação à frequência. E aí, pessoal, lembrem, como que a gente calcula a margem de fase e a margem de ganho? Bom, margem de ganho, eu vou ver qual que é a frequência onde a minha fase ela é de 180 graus. Então, eu identifiquei que essa frequência aqui seria nesse ponto aqui, um pouco antes, com 10 elevado a zero aqui, então é um pouco menor do que 1, essa frequência aqui em radianos por segundo. E aí eu vou lá no meu gráfico da amplitude e vejo quanto que é o meu ganho para essa frequência. Então, eu estou vendo aqui que nesse ponto o meu ganho ele é de menos 200. Então, a minha margem de ganho para esse termo é de menos 200 decibéis. Perceba que ele é um ganho negativo, a margem de ganho está negativa, né? Já a margem de fase, eu vejo aonde que a minha amplitude ela está dando, o meu ganho ele é unitário, ou seja, em decibéis ele é 0. Vejo qual que é a fase para esse ângulo, nesse caso aqui está 270, e vejo qual que é a diferença dele para 180. Essa diferença aqui é chamada de margem de fase, que é o quanto de fase que eu posso ter para o meu sistema ele se tornar estável, tá? Instável, né? Então, pelo diagrama de Bode, né, o que eu falei, a gente observa que a magnitude é de menos 210 decibéis para as baixas frequências, ou seja, baixa frequência, o meu ganho é de menos 210 decibéis, e ele tende a um ganho de 20 decibéis por década para altas frequências. Então, vamos pegar altas frequências aqui. Ó. Então, se você pegar 10 elevado a zero, o ganho dele estaria menos 180, mais ou menos, né? Então, passou uma década. Quanto que vai ser o ganho dele? Ah, não, aqui foi 20 de ganho. Passou. Então, você vê que de 10 a 0 a 10 a quinta, né, o ganho mudou de menos 180 aqui para mais ou menos menos 80. Ou seja, menos 20 decibéis por década. Ele teve aqui aumentou aqui em 100, vamos dizer assim, o ganho, né? A gente viu que a margem de ganho ela é de aproximadamente 200 decibéis, né? E a margem de fase
ela é de 90 graus. E esse sistema dinâmico do lançador vertical ele vai ser um sistema originalmente instável. Só que como a gente colocou o controlador, nós fizemos com que esse sistema em malha fechada se tornasse estável. Ok, pessoal? Basicamente é isso que eu queria passar para vocês hoje do diagrama de Bode. Então, isso aí é um outro recurso, né, que a gente tem para analisar a estabilidade dos sistemas, né? A gente tem uma resposta em frequência, ou seja, a gente está vendo como que a saída varia para diferentes frequências de entradas senoidais em regime permanente. Então, a gente vê como que o ganho da saída varia para cada tipo de frequência e como que a fase também ela é influenciada para diferentes frequências. E através do diagrama de Bode, visualizando a margem de ganho e a margem de fase, eu consigo entender se o meu sistema ele é instável ou estável. E o quanto que eu posso mexer nos parâmetros, o quanto que eu posso aumentar no ganho e o quanto que eu posso atrasar a minha fase do sinal de saída sem que ele se torne instável. Então, perceba que no método da aula passada, a gente só conseguia saber se o sistema era instável ou estável, e aí conseguia ver um parâmetro específico, né, o K, para qual valor ele se tornava instável. Aqui a gente consegue saber o quanto de ganho específico a gente consegue inserir nesse sistema e a variação na fase para que ele se torne instável ou estável, né, ou ele se mantenha estável. Tá bom, pessoal? Os exercícios dessa sessão vão ser as questões múltipla escolha lá do final da sessão 3.2, né, como a gente faz sempre com os outros. E vocês têm mais alguma dúvida aí? Tranquilo. Bom, uma coisa que eu queria falar, né? Muita coisa, né? Eu passei com vocês o conteúdo aqui, mas, logicamente, vocês têm que revisitar esse conteúdo e ler com calma, ler com atenção, entender o que cada coisa está sendo falada ali, né? Para pegar, para memorizar melhor o conteúdo e compreender melhor a técnica que foi apresentada. Tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então vocês estão liberados aí para ir descansar e um abraço para vocês. Falou? Boa noite. Valeu, boa noite. Falou, boa noite. Valeu, turma. Boa noite. Valeu, boa noite. Falou, professor, boa noite. Falou, Thales. Boa noite, cara.